Olá, sejam todos muito bem-vindos à quarta edição do Globalcast in the House. Então, eu sou a Mariane, faço parte do time da Global e como diretora de Cultura e Gente, hoje o assunto vai ser muito do coração. Vocês nem imaginam, né? Mas a gente está aqui para homenagear todas as mamães e, claro, as nossas mamães especiais. Foi por isso que a gente resolveu chamar 3 das nossas mamães para contar um pouquinho a história. Mas hoje, como é muito especial e vai mexer com o meu coração, porque é Dia das Mães, né? Mexe com o meu coração, coração de mãe, eu resolvi até ler. Hoje eu vou ler porque tá vindo do fundo do coração, tá? Então vamos lá. Este é um episódio de tributo a todas as mulheres incríveis da nossa empresa. Aquelas que vivem todos os dias os desafios e a beleza de serem mães e profissionais. Trouxemos aqui 3 lideranças femininas que toparam esse desafio. Toparam vir aqui de coração aberto para compartilhar um pouquinho da sua história. Então, na Global, a gente acredita muito nas mulheres. Mais de 70% do nosso time são mulheres. E, claro, entre todas essas mulheres, a gente tem as mamães. E é por isso que a gente resolveu vir aqui trazer um pouquinho de histórias reais. Vocês estão preparadas? Sim. Sim. Prometem abrir o coração? Sim. Então, vamos juntos nessa conversa. Antes de tudo, eu quero dar um abraço especial a cada uma das mamães. Eu quero abraçar a minha mãe, que já não está mais aqui. Eu quero abraçar as mães que ainda estão aqui. E, claro, a gente quer abraçar os nossos filhos. Mas vamos dar início a esse bate-papo gostoso. E eu queria começar pedindo para que vocês se apresentassem. Falassem um pouquinho de quem são vocês na sua vida pessoal e profissional. Bora lá? Vamos lá. Bora? Quem vai começar, então? Fran, começa, por favor. Sim, eu sou a Franciele, tenho 35 anos, mãe de 2 princesas, a Rebeca, de 14, que completa amanhã 14 anos já, e a Lara, de 1 ano e 9 meses. Trabalho na Global já há 7 anos. Comecei ali com o desafio da minha vida depois de uma separação e tudo mais, procurando estabilidade financeira e psicológica. E me encontrei, estou aqui até hoje. E sou uma mulher forte, guerreira. Não gosto muito de sentimentos, mas sinto falta quando não tenho. Um pouco confusa, mas sou muito verdadeira, uma mulher sem cobranças. E, acima de tudo, mãe dessas 2 princesas. Essa sou eu. A mais nova tem? 1 ano e 9. Então foi recente. Sim. Ainda está muito viva. Essa maternidade foi, na verdade, dentro da Global. Sim, foi dentro da Global. Não estava esperando essa gravidez. Foi num momento onde não foi planejada, mas foi muito amada a partir do momento que eu descobri. E, graças a Deus, eu estava num lugar onde eu tive estabilidade psicológica, mental ali, e financeira para se manter. Essa gestação foi um pouco conturbada, alguns problemas. Consegui passar por isso e retornar ao trabalho, que eu achei que ia ser um desafio muito grande. Chorei os primeiros dias, como uma boa mãe, quando volto ao trabalho. Mas hoje eu tô tranquila e permaneço na Global, estou na Global pela segurança que eu tenho com as minhas filhas. Então, eu tenho uma estabilidade ali dentro, eu tenho a segurança. Hoje a Lara estuda na frente da escola, do trabalho. Então, às vezes acontece alguma coisa, eu saio correndo, vou lá, vejo ela e tudo mais. E foi um desafio bem grande para mim passar por isso, mas totalmente diferente da primeira gestação, né? Que eu era muito mais nova, sem estabilidade nenhuma. Segura aí, então. Tá bom. Espera aí. Vamos lá, Érica, se apresenta para nós, por favor. Então, eu me chamo Érica, né? Tenho 36 anos de idade, sou mãe de 2 meninos, né? O Henrique, de 9 anos, e o Nicolas, de 7 anos. A minha carreira profissional na área financeira começou na Global.
Fui mãe, na época, os dois eu tive ainda, trabalhava na Global, saí da Global em 2018, fiquei 6 anos fora e retornei agora faz 1 ano, né, para a Global. Então, assim, a Global tem muito da minha história, tanto profissional como parte da minha vida pessoal também, né. Como mãe, então, eu prezo muito ensinar ao que é certo, o que é errado para os nossos filhos, a gente sempre tenta dar o melhor de si. E tem aquela mistura, né, da Érica profissional, com a Érica mãe, né, aquela questão de chega aqui, a gente desliga, mas a gente liga de momentos em momentos para ver como é que tá, se tá tudo certo, se chegou bem da escola, aquela rotina de chegar em casa também, né, acompanhar a tarefa, tem toda essa rotina. Então, a mulher hoje que é mãe, que é profissional, ela se divide nessas 2 etapas. Você, Bianca. E agora conta sou aí. eu sou a Bianca. Eu quero falar primeiro das mães que fazem parte da minha vida, que é a minha avó. Então, eu sou neta da Dona Chica, eu sou filha da Dona Graça, né? E sou mãe da Maria Eduarda, de 10 anos, né? Estou na Global desde 2018, foi minha última volta, então eu iniciei em 2007 como negociadora, tive toda uma trajetória profissional e atualmente estou como gerente de operações B2B, né? E desse desafio aí de mãe, eu acho que o principal, trazendo muito o que a Érica trouxe, é tentar dividir um pouco os papéis, né? Então, na liderança feminina, principalmente mãe, a gente tem muitos desafios, né? Já do dia a dia do trabalho, mas também a questão dos filhos e o quanto o nosso papel é importantíssimo para eles, de olharem o que eu trago da minha mãe e da minha avó, por exemplo, que é a força. Então, a gente é muito cobrada por ter sempre força, ter energia, né? Nós precisamos ser as mulheres fortes, as guerreiras, mas tem dias que a gente não quer ser guerreira, não. A gente quer um canto sossegado, a gente quer um acolhimento. E eu vejo muito que a minha filha trouxe para mim, assim, existe a minha vida antes da minha filha e depois da minha filha. Então, é isso que ela me transformou numa pessoa muito melhor, uma pessoa que busca ainda mais evoluir para que ela consiga olhar para mim e ter admiração, sabe? Ela olhar e ela ter o mesmo carinho, o mesmo sentimento que eu tenho pela minha avó e pela minha mãe. Então, elas são mulheres que eu admiro demais na minha vida e eu gostaria que a minha filha olhasse para mim e tivesse a mesma admiração. Essa sou eu. Então, é legal porque eu vejo que todas vocês três tiveram a maternidade, né? Tiveram a gestação dentro da Global. Também. Eu não tive, né? Porque eu já sou mais velhinha. Então... Mas eu também sou sou mãe, né? De um rapaz, de um homem de 24 anos, vai fazer 25 agora, daqui a pouquinho. E realmente a maternidade, ela é muito simbólica na nossa vida, né? Porque a gente fala da força que a gente adota tanto na nossa vida pessoal como profissional, né? A força, tal, superação. E uma mulher na posição de liderança, mais ainda, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, existe o nutrir, né? O amor, o carinho, que é um contraponto dessa força, né? Então, é preciso que... Uma coisa é a força, outra coisa é o amor que vem do coração, né? Que faz com que a gente nutra uma nova vida. E eu queria trazer aqui uma reflexão que eu acho que vale a pena a gente passar por isso. Como vocês estão no papel de liderança, o que a maternidade mudou em vocês no papel de liderança? O que a maternidade ensinou para vocês e trouxe, e se é que trouxe, alguma mudança na forma de liderar com essa experiência, né, da vida pessoal? Me contem um pouco o que vocês viram que mudou depois que a maternidade bateu em vocês, assim, bateu no bom sentido, né? Depois que ela esteve aqui presente na vida de vocês. Eu, como mãe de 2, né, então um de 7 e um de 9, embora assim não é tanto tempo de diferença entre um e o outro, a gente consegue perceber características, né, deles diferentes em tudo que eles fazem, né, gosto por comida, por roupa, gosto do que gosta de brincar, um gosta mais de pecinhas miúdas, outros gostam mais de correr na rua, mais de tecnologia, então assim, eles são bem diferentes, e isso eu vejo que é o nosso time no dia a dia, então cada um é diferente, cada pessoa ela aprende de um jeito diferente, é desenvolvida de uma forma diferente, né? O jeito que eu falo para um filho meu, né, pegar qualquer objeto num lugar, aí ele vai saber e vai buscar o outro, eu tenho que especificar até a cor do objeto muitas vezes, então
E isso é o nosso time no dia a dia. Uns aprendem só de olhar, outros tu tem que sentar do lado, não, deixa eu fazer primeiro e você me acompanha. Aí você faz, eu te acompanho para ver se deu certo, né? Cada um tem o seu tempo de aprendizado e isso eu comparo muito com os meus filhos, né? E eu sempre tenho comigo que é muito repetição, porque criança é assim, né? Desde pequenininho, muitos aprendem repetição, repetição, repetição. E no dia a dia na empresa não é diferente. Então a gente tem as nossas metas, as nossas entregas todos os dias, mas todo dia tu tem que ir lá e motivá-los. Vamos lá, gente, qual que é a entrega de hoje? O que a gente vai ter para hoje? E é o dia a dia. Então, assim, tanto na minha vida pessoal, dentro da minha casa, com os meus filhos, quanto com o meu time, hoje eu percebo essa sinergia e essa troca que, sabe, se aproxima muito. No final das contas, o jeitinho é muito próximo. Legal. Aprendendo, né, na maternidade é como ser líder. E você, Fran, o que tu acha que mudou, assim, na tua posição de líder? Muito mais sensibilidade ao dia a dia, né? E uma coisa que eu sempre penso, ao contrário, o que a liderança agregou hoje na minha vida como mãe de adolescente. Olha! Porque ser mãe de adolescente é um desafio diário, né? Então, muitas vezes, as pessoas chegam no trabalho sobrecarregados, cansados, e não falam para os pais o que acontece em casa. Não tem aquela abertura. E ali tu vai sentar, vai tomar um café, a pessoa tem uma abertura muito maior contigo que às vezes que os próprios pais. E eu vejo isso para minha filha de 14 anos. Às vezes ela não quer conversar comigo, eu dou um tempo para ela, mas eu sei que ela vai se abrir com alguém. Então eu tento sempre a minha rede de apoio, que é a minha mãe, a minha tia e os meus irmãos também, minhas cunhadas, ela pode se abrir com alguém. Então, isso me dá uma segurança que eu sei que o momento que ela se sentir confortável, ela vai se abrir. Por quê? Porque hoje eu tenho pessoas na minha equipe que se sentem seguras em conversar comigo sobre vários assuntos que às vezes a gente nem pensa, como que isso está acontecendo, né? Então, isso agregou muito na minha vida como mãe e como líder, essa sensibilidade de entender que as pessoas são diferentes. E também a dificuldade das nossas mães, né? Porque eu tenho que deixar minha filha em casa, tenho uma rotina, tudo mais. Tem noites que tu não dorme bem, então tu já não acorda bem. E às vezes tu olha para uma mãe cansada, ela só quer um tempo para respirar e tomar um café para começar o dia, que ela não teve tempo em casa. Então isso traz uma sensibilidade muito maior. É bom isso, né, gente? Quando a gente consegue perceber que o outro quando a gente está naquela mesma posição, o outro também passa por aquilo, né? E talvez o nosso olhar para o outro se transforma, né? E você, Bia, conta aí. E é muito engraçado isso que na nossa dinâmica do Dia das Mães, na nossa homenagem, a gente falou muito sobre isso, né? E uma das homenagens falava sobre parabenizar a mãe ali, né? Porque a mãe muitas vezes vive solitária, ela pode ter o marido, pode ter toda a rede de apoio, mas a gente se responsabiliza muito por aquela educação, por aquela vida, né? A semana passada a gente estava conversando sobre o quanto é difícil ser mãe, mas não é por dificuldades só financeiras, são dificuldades de tu pensar, poxa, eu tô criando aquela pessoa, né? Eu estou educando ela, eu estou tentando ensinar o caminho certo para ela. E isso é muita responsabilidade. Eu acho que o nosso papel na liderança também tem muito isso de tentar mostrar o caminho. A maternidade, eu acho que para gente, assim, o papel de liderança é muito importante, que a gente pode mostrar que uma maternidade não é um atraso na carreira, né? Que uma maternidade pode ser, inclusive, o teu principal impulsionador, como foi, por exemplo, na minha vida. Então, quando eu fui mãe, eu era supervisora, né? Dentro da Global. Hoje eu estou como gerente de operações. Então, o filho, a maternidade, ele vai ser o teu impulsionador, se você quiser, né? Então, o quanto uma mãe, ela pode ser referência nisso, de poder. A maternidade, muitas vezes, está atrelada a paralisar a vida, né? Então, virou mãe, coitada. Eu tive alguns olhares, assim, na minha vida, de pessoas, né? Olhando, meu Deus, coitada, agora que tu estava começando num cargo de liderança, né? Poxa, vai atrasar toda a tua vida. E se eu tivesse absorvido também tudo isso, eu seria mais uma pessoa vítima, que atrela a condição de não poder ir para frente por causa do filho. E não, a gente tem que pegar isso como referência, né? E tentar ser referência para as outras pessoas, principalmente nessa posição de líder. Então, traz muito isso da gente ser, né, de eu pensar mais ainda, estando na liderança, do quanto pode ser que tenha pessoas olhando para mim e buscando referências, né? Porque pode ser que não tenha em casa, que não consiga enxergar.
Então, o nosso papel de líder também, sendo mãe, eu acho que tem esse peso na vida das pessoas dentro da Global. Perfeito, olhar as diferenças, né? Ser referência. E agora eu vou aproveitar que tu ia dar uma deixa ali para falar da tua primeira gestação e eu queria, e eu acho que tanto a Érica como a Fran tiveram duas gestações, então tem aí histórias diferentes, porque um filho não é igual ao outro, né? Tu trouxe agora há pouco. E eu queria escutar um pouquinho de vocês, né? De nós, né? Porque eu também sou mãe. Mas qual foi o momento mais difícil da maternidade para vocês? Eu acho que eu tive alguns pontos da minha vida bem difíceis, olhando para essa trajetória, diferentes de cada gestação. Hoje, por exemplo, quando eu tô indo trabalhar num dia chuvoso, com a Lara dentro do carro, toda agasalhada, de touquinha, coberta com a madeira do lado, eu lembro o tempo que era difícil para mim sair com a Rebeca de bicicleta, na cadeirinha, enrolada num saco, por causa da chuva. Então, hoje as dificuldades da Lara não são as mesmas da Rebeca. Então, são momentos bem difíceis, né? Mas o que eu mais prezo hoje, porque foi o que eu passei mais dificuldade, é a estabilidade de saber que hoje eu estou entrando na empresa às 8 horas e a minha filha tá bem. Eu não preciso ficar pensando, será que vai acordar? Será que vai comer? Será que alguém vai olhar? Ela tá bem. Então, hoje a Rebeca já se cuida, mas eu também tenho uma rede de apoio. A Lara fica com o pai no período da manhã, eu busco no almoço e consigo trabalhar tranquila. Então, o momento que eu entro pro trabalho é um momento que eu consigo me dedicar até o horário de bater o meu ponto, porque eu sei que a responsabilidade tá ali, do ladinho, na esquina, e eu preciso buscar. Então, a maior dificuldade para mim de tudo é não ter essa segurança para elas, esse conforto, né, que hoje eu tenho, e eu sou muito grata a isso, sabe? Ô, Fran, é incrível, assim, eu fiquei toda arrepiada quando tu tava contando, assim, de emocionada. É incrível como a gente olhar que as histórias podem ser diferentes, né? Pô, a primeira gestação, olha, né, tu falou, num dia de chuva e de bicicleta, né, carregando morando a longe filha. da escola, tendo que levar. Eu lembro que ela dormia no braço, eu tinha o guarda-chuva e a minha roupa na mochila, então era todo... Quando eu vejo uma mãe, às vezes, assim, nessa situação, eu tenho vontade de parar o carro e falar, quer uma ajuda? Mas eu sei que ela não vai querer, por quê? Porque ela não me conhece, tem todo esse momento. Mas é uma coisa muito... Pra mim, hoje, eu sou uma mãe realizada de poder dar, que naquela época era muito, hoje é o mínimo. Então, E quantos anos que tem diferença de uma para outra? 13 anos. 13 anos, né? Então, às vezes a gente acha que a nossa vida vai ser sempre aquilo e a gente pode transformar a nossa vida, né? E tu, Érica, conta pra nós aí um pouquinho qual foi a experiência mais difícil. Pra mim, assim, o que me assustou, né, foi quando eu engravidei do meu segundo filho. Então, não foi planejado. Eu descobri, eu tava de 4 meses e eu tinha um bebê de 1 ano quando eu, né, engravidei do segundo. Então, pra mim, foi um momento meio assustador, aquela insegurança, né, eu trabalho o dia inteiro, como que eu vou dar conta de 2 bebês, como que a gente vai fazer. Mas, assim, é aquele momento que a gente tem que parar pra pensar, né, eu acredito muito em Deus, então eu pensei, né, se Deus permitiu eu ter esse segundo bebê neste momento, é que eu vou dar conta, né? Então, não deixei isso me abalar. No começo, é claro, a gente fica meio, né? Será que eu vou dar? Será que eu não vou conseguir, né? Vou conseguir ou não vou conseguir? A minha mãe super me apoiou na época, assim, ela sempre foi uma peça fundamental na minha vida. Mas, assim, no fim das contas, a gente tira a força, acredita que vai dar conta e aí eu consegui, né? Eu posso dizer que, assim, né? A diferença dos filhos da Fran é uma diferença boa entre um e outro, né? E os meus então pensam, quando eu tive o Nicolas, o Henrique nem falava ainda direito, né? Então foi muito próximo, assim, ao mesmo tempo que tem as dificuldades, que era 2 bebês, né? Os 2 primeiros anos, assim, foram mais difíceis, depois, né, vão crescendo, a gente vai se acostumando, mas também teve aquela questão de tu perceber, assim, a inocência do Henrique com o Nicolas, aquele amor puro, verdadeiro, sabe? Então isso é gratificante, né? E também não parei de trabalhar por isso, continuei trabalhando, né? Teve aquela na primeira gestação, aquela dorzinha, aquele friozinho na barriga de deixar o bebê para voltar a trabalhar, né? Aquela sensação da separação, mas a gente colocar na balança e entender como que você vai, né, querer criar o teu filho, o que você quer de melhor para ele, né? Então a gente quer dar uma vida melhor e para isso a gente tem que trabalhar, tem que ser exemplo, né? Tem que estar, como a Bia falou, né? Tem que ser uma guerreira para que eles usem isso como referência, né? Então assim, deixar de trabalhar nunca foi uma opção para mim,
nunca me imaginei dentro de casa, né? Admiro que tem pessoas que consigam, mas eu não, né? Não é pra mim. Mas, assim, foi o que me assustou foi quando eu tive os dois muito próximo mesmo. Foi um desafio na época, né? Sim, imagino. E tu não tinha planejado? Não tinha planejado. Tanto que eu descobri, eu tava de 4 meses do segundo. Foi um susto, assim. Foi uma semana de choradeira, daí depois foi só felicidade. Mas não foi um susto no começo. Sim. É uma missão, né? É uma Criar missão. dois, assim, tão novinhos, né? E você, Bia, qual foi o momento mais difícil? Olha, o mais difícil pra mim foi na hora que nasceu, realmente. Porque nasce, tu vê aquele serzinho ali, e eu fui mãe solteira, né? Então, já tinha todas as cargas que existem em cima de mães solteiras, que é desde questionamentos, ai, quem é o pai? Ah, o que tu vai fazer sozinha? Né? Também tem uma rede de apoio, a minha mãe foi uma pessoa, sabe, essencial na minha vida, então ela morava na praia, ela soube que eu tava grávida, já resolveu se mudar pra Joinville, e aí veio embora, falou, não, vou te ajudar, né? Mas aí nasce, né, tua mãe sozinha, tu é a única pessoa responsável por ela, por tudo. Educação, financeira, aí tu olha e diz, meu Deus, agora mais do que nunca eu tenho que ser a mulher forte, eu tenho que ter um trabalho que me ajude com isso, eu vou ter que ser uma mãe maravilhosa, porque essa pessoinha, tipo, tá aqui no meu colo. Foi quando realmente caiu a ficha, sabe? Que era só eu realmente no mundo, com a minha rede de apoio, sim, mas a gente sabe que muitas vezes a rede de apoio também tem uma série de limitações, nos ajuda muito, mas a responsabilidade é minha, né? Eu que sou responsável por aquela pessoa, por aquele bebê, então foi, acho que esse momento, assim, pra mim, sabe? De muito medo, mas também muita força junto, é as duas coisas, engraçado, Sim, né? sim. Acho que as duas juntas fazem a gente querer ser melhor, evoluir, buscar o que tem de melhor, pensando naquela pessoa e deixa o mundo lá fora, porque vão falar, vão dizer, e se a gente parar por isso também, não dá. É que a gente foi criado, né, na concepção de que uma família é composta por aqueles elementos, né? Então, a gente carrega um pouco disso e acha que, se tem a mãe e o filho, não é uma família, né? Enfim, os traumas aí que a gente carrega na história. Vocês já tiveram que, em algum momento, fazer uma escolha entre o profissional e o filho, né? E se tiveram, como vocês se sentiram naquele momento? Eu posso falar que eu não tive até então, porque eu confesso que vai ser bem difícil. Porque, justamente falando disso, né, que a Fran trouxe muito hoje, a Global nos propicia muita coisa, desde flexibilidade, segurança. Então, hoje, assim, eu me sinto muito realizada profissionalmente na Global. E também me sinto uma ótima mãe, né? Com certeza, se tivesse que escolher, né, que é difícil, eu tenderia para a questão da minha filha realmente, né? Se tivesse que escolher entre um e outro, teria que escolher, com certeza, entre ela. Mas seria difícil justamente por isso. Acho que é esse ambiente que a gente vive, né? Que nos possibilita ser mãe com mais tranquilidade. Talvez agora, né, que a gente está falando aqui, nós estamos numa posição privilegiada, né? Somos líderes, líderes, mãe, mulheres. Mas até eu vou pegar um gancho teu do que tu falou, que eu nem sabia da história, né? Talvez naquela época, não lembro qual era a tua atividade, talvez, não sei se já era líder há 14, 13 anos atrás. Que talvez não tivesse uma posição tão privilegiada, mas tu teve que fazer uma opção, e daí eu tô falando daquela opção, às vezes de tipo, hoje eu tenho que trabalhar, mas a minha filha tá com febre. E daí é uma escolha, Sim. né? E quando tu faz essa escolha, como é que fica o teu coração? Eu acho que é muito o que a Bia trouxe aqui, Mari, sobre o local que você trabalha. Há 14 anos atrás, eu trabalhava como supervisora de panificadora, era uma outra rotina, mas as pessoas que estavam comigo também me acolheram. Então, sempre que eu tive que tomar essa decisão, foi uma decisão que me doía, porque eu sei da minha responsabilidade, a gente está na posição que a gente está, não é porque a gente vai trabalhar só para trabalhar, é porque a gente faz o que a gente gosta. Então, todas as vezes que eu precisei, a Bia falando, me recordei que eu queria trabalhar até a Lara nascer dentro da Global, porque a gente, não, vou trabalhar até o final e tudo mais. E eu tive alguns problemas gestacionais no final da gravidez e eu precisei sair antes.
E aquilo ali me machucou como profissional, porque a empresa estava num momento de mudança. E se eu tivesse ali, talvez eu teria outras oportunidades. E eu precisei optar em cuidar de mim. Mas pra mim doeu, mas as pessoas falavam, isso mesmo, tu tá certa, cuida de ti. E isso me ajudou a aceitar a situação. Dentro de mim, não que o local onde eu trabalhava me cobrava. Eu me cobro, né? Então, o local onde a gente trabalha hoje é um lugar de privilégio. Que as pessoas olham pra gente, tem essa flexibilidade. Então, já tive que tomar decisões. Até um tempo atrás, a gente estava no meio de um comitê com o cliente na mesa, a professora manda uma mensagem. Lara, precisa de roupas. Aconteceu um acidente, não tem roupa para ela está pelada. E eu, com o cliente ali, pensei, e agora? O pai trabalha longe, até chegar, tudo mais. Liguei para uma tia minha, que foi em casa, pegou uma roupa minha, levou lá na escola e ela conseguiu ficar para me pegar às 5h30. Então, a gente tem uma rede de apoio. Mas eu tenho certeza que se eu precisasse levantar e falar pro cliente, olha, minha filha estuda aqui, aconteceu um acidente, vou precisar me ausentar. Ele ia falar, tudo bem. Por quê? Porque o meio corporativo hoje permite isso. Então... Mas eu acho engraçado é que muitas vezes a gente faz isso, mesmo tendo a rede de apoio, tranquilidade e tal, mas aí chega no final do dia, meu Deus, por que eu fiz isso? Chega como? Desculpa. No final do dia, assim, né, pensando, aí aconteceu isso com a Fran. Eu tenho certeza que com certeza acontece comigo, acontece com a Érica. Tu falou, a tua filha tá com febre muitas vezes e tal, e a gente, não, deixa com a mãe, faz isso, avisa a escola, e depois a gente se sente culpada. Por que eu fiz isso? Meu Deus, será que eu não tô priorizando a minha filha? E acho que essa balança, assim, que a gente mesmo se cobra, né, porque... Não são as pessoas que cobram. Às vezes cobram também, né? Falam, tu prefere deixar a tua filha ir trabalhar, por exemplo, né? E aí tu fica ali, meu Deus, eu sou uma mãe horrível. Daí começa toda aquela sabatinação, né, de mãe. Aí, meu Deus, eu faço tudo errado, eu não tô fazendo nada certo. O que eu tô fazendo que eu tô priorizando o meu trabalho em vez do meu filho? Né? E eu acho que esse é muito o olhar muito difícil, assim, que a gente tem com a gente. Muitas vezes só se criticando, né? Bia, essa característica é muito forte nas mães, né? Eu vejo que a gente tem muito isso e a gente vai levando... Eu, como eu falei, né? Tenho um filho já maior que os filhos de vocês. E eu confesso que faz pouco tempo, alguns aninhos, mas já faz pouco tempo que eu tomei consciência de que o que eu fiz era o que dava para fazer. E é engraçado que daí as coisas começam a mudar, sabe? Esse tempo até, não sei, teve um diálogo assim, daí eu falei, era o que eu tinha disponível para fazer, né? Que daí tu começa a tomar consciência e se permitir ser o que era para ser, né? Durante muito tempo, né? Eu passei por aquela condenação, assim, mental, né? Tipo, porque eu não vi crescer, porque eu não vi caminhar, porque eu não dei a primeira comida, bababá, aquela história toda, porque eu me dediquei ao profissional, né? Então eu fiquei me torturando, né? Aí agora eu já digo, não, tá tudo certo, era o que era para ser, já teve, né, já se trabalhou lá para resolver essa questão dessas lacunas, né, eles dão conta de resolver, mas a gente passa, eu acho que a mãe se cobra muito por isso. E existem as mulheres de referência, né? Eu me lembro que quando eu me separei do pai da Rebeca, aconteceu alguma situação, eu entrei no quarto, comecei a chorar, eu falei, meu Deus, por que eu fiz isso? Não tem... A minha mãe nunca fez isso comigo. E a minha mãe tava junto, ela entrou e falou, tu sabe quantas vezes eu errei contigo? Quantas vezes eu chorei pensando se poderia ser dito diferente? Só que tu era filha, tu não sabia. E hoje tu não tá numa situação de mãe. E eu não tenho esse sentimento com a minha mãe de culpa, ou que ela poderia ter feito melhor. Eu sou extremamente grata por ela e eu sei de tudo que ela fez. E daí ali eu entendi que quando a gente tá numa situação de filha, é completamente diferente de uma situação de mãe. E a minha mãe errou, pode ser que muitas vezes se condenou. E ali eu entendi que eu estava fazendo o que eu podia naquele momento. Então, as mulheres próximas, ter as mulheres como exemplo, de referência, dentro do meio corporativo, dentro da nossa casa também, é muito importante. Porque daí a gente consegue ver que a gente está evoluindo dentro do nosso tempo, né? Mas que a gente está fazendo o nosso melhor. Sempre, né? Como a Mari falou, né? É o que tu podia fazer naquela época com as condições que você tinha, né? Então, eu sempre levei muito isso pra mim, né? Porque desde novinha, eu sempre quis trabalhar fora. Nunca quis ser dona de casa. Eu sempre tive, não, quero trabalhar fora, quero conquistar, fazer carreira numa empresa. Sempre foi o meu objetivo, assim, quando eu era novinha, né? E aí, quando tu tem filho, às vezes, tu se pega assim, né? Vou deixar o meu filho com 6 meses numa creche. Muitas vezes ele tá doente, a minha
minha mãe apoiava, mas não é a mãe, é a Sim. avó. E aí, por isso é importante as pessoas que a gente tem de referência, né? A minha mãe sempre me apoiou muito. Ela só falava assim, não, vó é mãe 2 vezes. Filha, vai trabalhar, vai fazer o que tu, né, sempre quis fazer, que eu vou te apoiar nisso. Dava aquela dorzinha no coraçãozinho, aquela sensação de, pô, não sou eu, não é a mãe, não sou eu. Mas, né, em contrapartida, também dava aquela segurança de, meu, tem uma pessoa que tá me apoiando, né? Vou conseguir, né, ser mãe, conseguir ter uma carreira que eu sempre sonhei, porque eu tenho esse apoio, né? Então, assim, a gente é privilegiada por ter essas redes de apoio também, porque muita gente também não tem, com né? certeza. E às vezes acaba não tendo as oportunidades que hoje a gente, né, tem hoje na vida, né? Com o tempo eu vejo assim que vai melhorando também. Por exemplo, hoje nós aqui somos líderes, né? Mas a gente consegue, eu pelo menos com o meu time, eu consigo ser, né, a gente é uma empresa humanizada, mas eu consigo de fato fazer um papel humanizado com as mães da minha equipe. Érica, minha filha tá com febre, eu posso trabalhar home office hoje? Não, tranquilo, vai lá, leva no médico se precisar de alguma coisa. E se tu for olhar anos atrás, vocês não escutavam isso, né? Meu pai, minha mãe, quando trabalharam fora, não se ouvia isso, não tinha o lado mãe, o lado, né, da criança, da vida pessoal. Então, hoje, a Global, ela tem muito disso. Ela, né, não é só humanizado no nomezinho, não, realmente a gente pratica isso na nossa equipe. Então, isso é o bacana. Então, assim, não é só para quem tem uma posição de liderança. Hoje a gente enxerga para as pessoas que estão do nosso lado no dia a dia também, né? E tu traz bem forte isso e como a possibilidade de se encontrar essa rede de apoio dentro do ambiente profissional. Porque às vezes, realmente, às vezes a pessoa mora sozinha na cidade, não tem mãe, não tem vó, não tem nada. Nós temos um caso, a Jane, né, Mari? A Jane, é a verdade. família dela é do Maranhão e a família do marido é de Lages. É. Então, assim, ela não tem... E a rede de apoio normalmente é a família, né, Sim. gente? É difícil tu ter uma rede de apoio que seja amigo, que realmente faça aquele papel que tu precise ali, né? Então, é realmente muito mais difícil, como a Erika falou, essa maternidade, sendo que você não tem, porque tu já se sente segura tendo a rede de apoio, mesmo assim tu se cobra, Sim. né, como nunca, mas se tu tem, é consequentemente mais fácil, né, tomar decisões. Tu foi mãe com quantos anos? A primeira? 21. 21. Tu, Érica? 27. 27. Eu fui com 30, e é muito engraçado, 30. né? Então, 30 Meu. anos certinho. E eu nunca pensei em ser mãe, assim, eu não era o meu sonho de vida, né? Ela não foi planejada, mas é muito amada, meu Deus, ela é o meu combustível, assim, diário pra tudo. Eu e minha filha, a gente é muito parceira, assim. Mas eu falava desde 18 anos, eu vou ser mãe com 30. Ah, você Eu falava? eu vou ser mãe com 30. Quando eu tiver uma filha, eu vou ter 30. E foi certinho, eu tive a minha filha com 30 anos. 30 anos. O que vocês teriam para dizer para uma mulher que trabalha, não necessariamente cargo de liderança, mas alguém que trabalha e acabou de descobrir que está grávida? Quais seriam as principais dicas, aconselhamentos? Cada um é cada um, ok? Mas de acordo com tudo que vocês viveram até hoje na maternidade, quais seriam os conselhos que vocês dariam para essas mães? Eu acho que tudo que se encaixa, tudo vai se encaixando. No início da gestação, a gente pensa, como que eu vou ter um bebê? A gente já entra nesse desespero, né? E o corpo, tudo muda. Só que Deus, ele faz todas as coisas perfeitas. Então, a calma, que a gente não tem muitas vezes, precisa da rede de apoio, da mãe, da sogra, das tias e tudo mais. Mas que as coisas vão se ajeitando. Eu nunca imaginei que hoje eu estaria onde eu estou, com 2 filhas, conseguindo trabalhar, conseguindo ir em casa, trazendo para a escola e tudo mais, participando da rotina. Olhando a Franciele de 21 anos lá atrás. Olhando para mim hoje, eu fico orgulhosa de mim. De entender que eu passei por vários processos para chegar aqui e que tudo foi se encaixando e vai se encaixar. Tudo se encaixa, então. Verdade. Olha só. Érica. Eu diria que Deus, né, como eu peguei isso pra mim, então assim, Deus não vai dar um filho pra uma pessoa se ela não estiver preparada pra isso. Às vezes a gente pensa, não, eu não tô preparada, não é o momento. Se Deus permitiu, era o teu momento, né? Você, de qualquer jeito, vai conseguir se preparar até o nascimento para ser a melhor mãe possível para essa criança. E além disso, ainda não desistir dos seus sonhos.
né? Porque, Verdade. assim, como a Bia bem falou, né, anteriormente, não deixe que isso te paralise. Isso tem que ser para te impulsionar, né? Então, assim, se Deus te permitiu para ser mãe, é que você pode ser um exemplo bom para essas crianças, né? Então, o que você vai fazer para ser um exemplo bom? Como que você vai, né, educar, ensinar, ser um exemplo de fato? Né? Eu tenho isso em mente, então é o conselho que eu daria para uma pessoa que acabou de descobrir que tá gerando um serzinho aí, né? Eu ia dizer, receba a glória, irmã. Receba a glória, porque filho é bênção. Tenha ele para realmente mudar a tua vida, né? Porque eles são agentes de mudança na nossa vida, assim, demais. Então, assim, recebe, ama. Saiba que vai ter dificuldade sim, porque a maternidade não é essa vida cheia de flor. Tem muitas dificuldades, tem muitos sofrimentos. E a maior parte dos sofrimentos, olhando a gente mesmo, é quem cria, né? A gente cria, a gente se cobra, a gente se critica. Mas é isso, recebe a glória, vive o teu momento. E bem como a Erika disse, eu continuo sempre falando isso e sempre que eu tiver a oportunidade de falar, continua em frente. A vida não para. É só uma questão a mais para te poder ir subir mais ainda de onde você estava. Então, não desiste, segue em frente e, assim, seja a melhor mãe do mundo pro teu filho. Falou agora das dores, né? E eu lembro que, até hoje, tá, gente? De fato é. Quando o filho, né? Quando ele ficava doente, assim, né? Tava com febre, ou algumas situações, assim, mais, né, graves, eu dizia assim, Senhor, tira essa dor dele e bota em mim, né? A gente falava assim, eu não sei se vocês falavam, mas eu falava, com certeza. Senhor, tira, bota tudo em mim, que eu quero ver ele saudável, né? Eu acho que a dor de uma mãe quando vê um filho doente é algo, assim, surreal. A gente tem vontade de, sei lá, fazer um negócio curar na hora, né? E claro, a gente cura com o melhor remédio, que é o amor, né? O amor, o carinho. Mas a gente sente essa sensação, assim, de impotência, né, frente àquele ser novo. E vou aproveitar aqui a deixa, né? É lindo quando a gente vê, eu disse assim, quando é novinho é lindo, aí quando é lindo, né, é lindo. E claro, com todas essas dificuldades. E agora, assim, que tipo, né, eu tenho um filho adulto, eu olho assim, gente, eu fico assim, ó, sabe, em êxtase, eu fico literalmente em êxtase, olhando, dizendo assim, meu Deus, não acredito. Sabe? Tipo assim. Realização, né? E quando tu fala assim que eu sempre digo, né? Eu até honro isso, quando tu fala assim, é uma bênção, né? É uma bênção e eles nos escolheram. Né? Não foi assim a gente que escolheu. Nosso filho nos escolheu para ser o canal, né? A gente foi o canal para que eles viessem para esse mundo. E quando eu penso nisso, poxa, a gente foi escolhida. Por que a gente foi escolhida? Porque dá conta, né? Porque tem força, porque tem amor, porque tem, enfim, essa coisa arada toda que a gente dá um jeito de ter, né? Enfim, é isso. A Mari até suspira. Eu suspiro, mais ou menos isso. Eu lembro bem quando eu engravidei do meu primeiro, do Henrique, e uma pessoa na época me falou assim, ó, você tá preparada para sentir um amor que você nunca sentiu na vida? Daí eu falava, acho que eu tô. Mas assim, ó, quando nasce, que tu vê aquele serzinho, como ela falou assim, ó, cara, ela falou assim, um amor que chega a doer. Aí, realmente, eu vi o significado daquelas palavras que ela me falou lá no início da gestação. E é incrível. Então, assim, quando eu tinha amigas que não tinham filho ainda e falava, qual que é? Eu sempre falava pra elas, eu vou te dizer as palavras que me falaram uma vez. Você vai sentir um amor que você nunca sentiu na vida. Você ama seu pai, sua mãe, seu irmão, marido, enfim. Mas é um amor que você nunca sentiu na vida. Eu lembro de olhar pra Rebeca e pensar assim, como que eu amo tanto se eu conheço há 2 dias? Há 3 dias, né? Então, é um amor que completa e transborda. E a mãe de 2 filhos, quando eu engravidei da Lara, eu pensava, como que eu vou dividir atenção? Dividir tempo, dividir amor, mas não é uma divisão, é uma multiplicação. Então, ele multiplica de uma forma que hoje eu daria minha vida pelas 2. Eu quero dar tudo que eu posso para as 2. E é um amor que transborda sem tamanho. Enlouquecido. E eu tava rindo aqui porque a gente vai lembrando das coisas, né? E como a gente não fala muito sobre isso e a gente deveria falar mais, né?
que quando eu não tinha filha, eu olhava assim, começava aquele Dia das Mães, aquela mulherada tudo chorando, né? Eu dizia, ai, para, você... Ai, gente, para. Daí aparecia uma foto, a criança toda assim, amanhã chorava. E eu dizia assim, ai, para com isso. Desnecessário. Não, desnecessário. Tinha uma menina que trabalhava comigo na época, a Fernanda, e ela também, se falasse, ai, Lara, ela já tava, já chorava só de ouvir o nome. Eu, para com isso, guria. O que é isso? Daí ela disse, um dia tu vai ser mãe, tu vai ver. E engraçado que quando eu fiz o teste, ela tava até comigo. Daí eu peguei e mostrei pra ela, disse, ai, eu sabia. Daí a primeira homenagem, eu tava grávida, primeira homenagem do Dia das Mães, aí finalizaram, assim, a minha foto com o negócio, eu, naturalmente, assim, ai, chorando, emocionada. Então, assim, o quanto vem essa questão da sensibilidade, né, junto com isso, que eu achava, assim... Eu achava demais, assim. Eu olhava, ai, para, nem é tudo isso. Minha mãe não chorava pra mim. Por que vocês estão chorando? É porque a gente né? não lembra, né? A gente Não lembra também, da muitas emoção. vezes hoje, né? Quando a gente fala de flexibilidade, né? Ai, tem homenagem no Dia das Mães. A gente não podia ir. A nossa mãe não podia ir. Sim. Não podia, tinha que sair de casa, tinha que trabalhar. Muitos anos atrás, ninguém podia ir. Não tinha essa questão de flexibilidade. Ah, hoje uma empresa deixa tu ir ver a homenagem do Dia das Mães, né? Quantas homenagens no Dia das Mães eu fiz e minha mãe não tava lá para conseguir ver, né? E hoje a gente consegue ter isso dentro do nosso ambiente de trabalho, assim, eu acho que isso é um dos grandes diferenciais, porque faz sentido, Sim. né? Aquilo te emociona, por mais que a criança não cante, às vezes fica só lá chorando, tá lá no palco segurando um coraçãozinho de cartolina, tu tá lá com aquele olhar que tu falou agora, meu Deus, é o meu filho, ai, como eu amo. E é uma emoção, é um amor que não tem explicação. Uhum. Não tem, assim. Lembrei agora de uma vez, acho que eu fiz aniversário, era aniversário ou Dia das Mães, não sei. E eu morava eu e o Gabriel, e eu acordei. Ele esperou, ele era maiorzinho, eu acho, né? Mas eu lembro até hoje ele encheu, gente, a casa, assim, com coraçõezinhos. E cada coração tinha eu te amo numa linguagem, né? E daí Aí eu olhava aquilo assim, dizia, meu Deus, sabe? Eu ficava admirada, aquelas coisas são... Porque eu passei por isso, eu quase não fui em homenagens no colégio. Nem lembro se onde eu trabalhava permitia ou não permitia, mas era aquela outro coisa... tempo, Era né? outro tempo. Não era prioridade. E daí tinha minha mãe, meu pai, né, que iam lá e me representavam, e daí acabava não indo, né? E daí, esses outros momentos que a gente tinha eram, assim, maravilhosos, né? E a gente... É engraçado que a gente vai esquecer de um monte de coisa, mas essas experiências que a gente vive com o filho, a gente não esquece, né? E é isso que a gente precisa gravar, né, Mari, na cabeça. E não É a isso. crítica, né? É isso que a gente precisa. Porque daí vem a crítica. Daí o teu filho fez uma coisinha errada, que ele é uma criança. Sim. Que assim, vai fazer, se a gente já adulto erra, tu imagina uma criança, né? Aí ele erra, o que eu fiz de errado na criação? Meu Deus, eu tô fazendo tudo errado. Eu, várias vezes. Será Vai no que eu banheiro tô fazendo chorar. certo? E outra, né? Tu vai no banheiro e chora, daqui a pouco ela entra. Mãe, oi? Tudo bem? E aí aquele negócio, tu tem que engolir, tu tem que... Né? E até, eu tava conversando com a Maria essa semana, e eu falei, tá chegando meu Maria é a aniversário. filha da Bia. Isso, a Maria é minha filha, a Duda. Falei, Maria, tá chegando meu aniversário, eu já sei, é dia 16 de junho. Aí ele esperou de noite, dela veio com uma cartinha, mãe, eu te amo muito, minha fofona. Deu, ai, que lindo. Eu assim, filha, tu me admira? Dela assim, eu te admiro. Eu falei, por quê? Eu falei, ela não vai conseguir falar o porquê, assim, né? Ela vai falar, porque tu é bonita, de certo. Porque às vezes tu chega braba do trabalho, aí tu começa a conversar comigo e tu já fica feliz. Daí eu falei, ai, filha, que bom. É isso mesmo, é pra te ver o quanto tu é importante na minha vida, viu? E é muito isso, assim, da gente se criticar e a gente muitas vezes, naturalmente, e aí eu não sei porquê, né, Mari? Se tem algum conceito de verdade pra explicar isso. Por que a gente, né, exalta tanto o ruim e esquece do que é bom? Né? Não, eu acho que historicamente a gente foi criando esses vieses aí de dar mais valor ao que não é bom, né? E eu acho que a gente vai aprendendo na vida, né? Que às vezes o que é bom tá aqui disponível, né? Bom, vocês trouxeram aqui bastante falas, né? Sobre o privilégio que vocês têm hoje, sobre as possibilidades, sobre o nosso ambiente que possibilita, né?
viver algumas questões da maternidade que são importantes, sobre o próprio ambiente de trabalho ser um lugar de apoio, né? Eu percebi isso. Eu já vi algumas situações da Fran conversando com as mamães lá, né? Tal, para tentar ajudar. Então, acho que nem preciso mais fazer perguntas com relação a isso. E no meu script aqui, tinha uma perguntinha para encerrar e eu resolvi mudar. Eu queria daí, claro, a gente mais uma vez, né, dizer que as mamães todas nossas queremos de uma certa forma homenagear elas com esse nosso bate-papo, né? Queria estar conversando com todo mundo, porque todo mundo deve ter história linda, mas aqui vocês se fazem representadas nessa mesa aqui com essas 3 líderes que a gente tem. E a minha pergunta, na verdade, final é uma mensagem. Eu queria que vocês deixassem a mensagem final de vocês, não mais para as mães, mas eu queria que vocês expressassem em algumas palavras e deixassem uma mensagem para os filhos de vocês. Nominais, tá? As mensagens. Difícil. Fiquem à vontade para então falar, né? Podem até olhar para a câmera que eles vão depois assistir. Digam o que vocês, como mãe, gostariam de dizer aí para os filhos de vocês. Já tô chorando. Então, o que eu gostaria de falar para a Rebeca, acho que eu não vou conseguir, é que é tudo por ela. Tudo por você, filha. E pela Lara também, que hoje não entende, mas que um dia vai entender, para que elas se tornem mulheres e que elas entendam que elas são amadas por mim e principalmente pelo Pai Celestial. Que elas foram escolhidas para estar aqui e eu sou grata por elas terem me escolhido também. Então, eu te amo e é isso. Ah, que lindo. É isso. Quem vai agora? Pode ser eu. Então, né, gostaria de falar pro Henrique, né, o quanto eu amo ser mãe dele, quanto sou grata por ele ter me escolhido como mãe. Ele foi meu primogênito, né? Então, foi ele que me deu a oportunidade de saber o que é ser uma mãe. Então, assim, que tudo que eu faço é por ele, é pelo Nicolas, e que eu vou continuar fazendo, né? Que tudo que a gente vem ensinando no dia a dia, educando, é porque a gente sempre vai querer o melhor para ele. Eu sempre vou querer o que é melhor para ele, para a vida dele, para a felicidade dele, instruindo num caminho que for o correto. E pro Nicolas também, né? Que... né, meu amorzinho, não é meu primogênito, mas é o caçulinha, né? Então, ele é todo meiguinho, mas assim, ele veio no momento que eu digo, né? Foi no momento que eu precisava. No início foi um susto, mas foi no momento que eu precisava. Eu tava passando por um divórcio na época, então imagina o baque. E assim, eu entendi que Deus tinha um propósito, né? E ele também, para ter me escolhido como mãe, ele me deu força, me deu coragem de seguir em frente, me mostrou como é possível uma pessoa amar, né, 2 filhos da mesma maneira, né, como a Fran ainda comentou antes, como que, né, a gente vai amar 2 filhos iguais? Isso é possível? O amor de fato se multiplica, então ele me ensinou que isso é possível, né? Então, mesma coisa com o Henrique, a gente sempre vai dar, né, o melhor, vou sempre ser a pessoa que vai estar ensinando ele, a gente vai brigar quando for preciso, mas o amor que eu tenho por os 2 é imenso, não cabe no peito. Oh, delícia. Ô, Fran, sabe o que eu fiquei pensando quando tu estava falando? Agora ela tá com 1 ano e pouco, né? Sim. Daqui a uns 5 anos, tu vai lá, né? Porque vai estar gravado o nosso podcast. Verdade. Liga e daí ele faz ela ouvir essa tua mensagem. Isso é incrível, né? Sim. Agora sou eu, né? É. Ai, Maria. Maria, muito obrigada. Eu não quero chorar, ai que droga, mas a mãe vai chorar, tá? Deixa eu segurar a emoção. Maria, te amo. Eu queria te agradecer por ser uma filha tão carinhosa com a mãe e fazer a mãe também ser tão carinhosa de uma forma que eu jamais pensei que eu seria. Então, eu te amo. Eu quero dizer que tu é a pessoa mais especial da minha vida, que você me fez ser uma mulher especial. Se eu sou como eu sou hoje, é graças a você. Você é minha energia, você é meu combustível.
Eu te amo demais e desculpa se alguma vez a mãe errou. Que a mãe erra tentando acertar. É isso, eu te amo e obrigada. Ai! A gente pensa que não vai chorar e chora. É sobre isso, né? Ser mãe é sobre É. isso. Ser mãe é sobre deixar o coração falar. Mesmo com a força. Né? Mas ser mãe é isso. Então, eu vou aproveitar, claro, né? Não poderia. Ah, Gabriel, eu realmente sou eternamente grata por ser, né, a escolhida para ser tua mãe. Em cada dia que passa, eu aprendo mais e me torno um ser humano diferente através de tudo que eu vivo junto contigo. Gratidão, eu te amo demais, demais, e tu sabe disso, né? Entendeu, Rodrigo, como esse podcast ia ser especial? Ai. Gente, não tem mais o que falar, né? É sobre isso. Eu quero aproveitar mais uma vez, agradecer imensamente a disponibilidade de vocês de virem aqui, deixar o coração falar, né? E acho que o melhor caminho realmente de se viver é através da linguagem do coração. E ela é muito nutrida através da maternidade, né? Eu percebo isso. E eu queria aproveitar, então, e convidar vocês, mamães, que não puderam estar aqui, mas que fizessem, ao final aqui, depois que vissem esse podcast, que vocês pegassem o celular, né? Se não estiver perto, e gravem uma linda mensagem falando o que vocês desejam do fundo do coração para o filho de vocês. Mesmo que ele seja neném. Tá aí o segredo. Mesmo que ele seja neném, grava uma mensagem e guarda. E quando ele ficar maior, você divide com ele. Eu tenho certeza que será uma grande emoção. Gente, muito obrigada, então. Esse é mais um Globalcast especial, porque ele falou com o coração. Em uma palavra, então, a gente dá o nosso tchau. Bia, qual é a palavra que fica? Ai, amor, né? Amor e compartilhar. Acho que é isso. Érica. Amor e emoção. Fran. Muita emoção. Muito obrigada por esse momento. Que bom, gratidão, assim, vocês foram realmente incríveis e eu amei estar aqui. Que a gente possa logo falar de novo através do coração. Gente, beijo e até o próximo Globalcast.